Hello guys, how are you doing? Welcome to my Kids Bilingue. Eu sou a Isis Freire e no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito dos diferentes métodos para implementar o bilinguismo em uma residência. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque as pessoas sempre têm muitas dúvidas de como eu vou começar a utilizar um idioma diferente na minha residência, e muitas pesquisas já foram feitas, existem muitos livros a respeito disso, existem teorias a respeito de como implementar o bilinguismo numa residência monolinguística, mas no vídeo de hoje eu vou estar abordando, na verdade, quatro principais formas. Vou até mover aqui um pouquinho para vocês verem melhor. 4 formas que você pode estar utilizando, 4 métodos que as pessoas utilizam para tornar os seus lares bilíngues, ok? E aí, é claro, baseado no que eu vou estar conversando com vocês, vocês já vão começar a ter uma ideia do que seria, qual método seria possível para você usar aí na sua casa e você conhecer um pouco mais de como funciona, ok? Então, o primeiro método que eu quero falar com vocês a respeito, ele é chamado OPOL, que é One Parent, One Language. E o que significa One Parent, One Language? Esse método, ele é utilizado por pessoas, por famílias em que um dos pais, ou um dos cuidadores, vai falar um idioma com os filhos e o outro vai falar outro idioma. Ou seja, por exemplo, no caso do inglês e a família mora aqui no Brasil. Então, por exemplo, a mãe vai sempre falar com o filho em português e o pai vai sempre interagir com o filho somente em inglês. E quando os dois estão juntos e conversando entre eles, eles podem ou utilizar o idioma inglês ou o português. Mas quando eles se referem aos filhos, será sempre da mesma forma. O que fala português vai falar somente português e o que fala inglês vai falar somente em inglês com aquela criança, certo? Essa é uma forma de introdução do bilinguismo que funciona caso um dos pais seja completamente fluente no idioma inglês e, obviamente, a mãe ou o outro pai seja completamente fluente em português. Então, tem que haver uma fluência dos dois idiomas para que ele possa ocorrer de forma tranquila. Então, um vai falar inglês, o outro vai falar português. E a criança já faz aquela associação de que quando ela vai falar com o pai, ela vai falar em inglês. Quando ela vai falar com a mãe, ela vai falar em português. Ok? Então, esse é One Parent, One Language. Aí, a gente passa para o próximo que eu gostaria de abordar, que é o ML@H, que significa Minority Language at Home. E o que seria a Minority Language? A língua minoritária. No nosso caso, que nós moramos aqui no Brasil, a língua minoritária seria o inglês. Por quê? Porque ele não é falado na rua, não é o idioma utilizado na grande maioria pelas pessoas que moram no Brasil. No Brasil a gente fala português, então a língua majoritária do Brasil é o português. Se você vai introduzir um outro idioma na sua residência, aquele idioma é considerado o idioma minoritário, ok? Então é Minority Language at Home. O que isso significa? A língua minoritária dentro de casa. Ou seja, esse método, ele funciona muito bem caso você por exemplo, vocês mudaram para o Japão
ou uma família chinesa que veio para o Brasil. Aquela família que fala aquele idioma, que é o idioma diferente do idioma falado na língua, continua utilizando somente aquele idioma dentro de casa. Ou seja, os pais chineses que moram no Brasil só falam em chinês com os filhos dentro de casa. Ou seja, minority language at home. A língua minoritária dentro de casa e na rua se fala o português. É a mesma coisa para uma pessoa que muda para os Estados Unidos e aí é um casal de brasileiros, dentro de casa eles só falam em português com as crianças e as crianças quando vão para a escola, socializam, falam o inglês. Ou na rua os pais também falam inglês. Ok? Isso funciona bem principalmente se é uma família que está morando num país que utiliza uma língua diferente da língua materna, mas que gostaria que as crianças continuassem e pegassem fluência na língua materna. Isso é muito comum, ocorre bastante, é bastante utilizado. Então, minority language at home, ok? O próximo é o TMP, que é Time and Place, ok? Não, peraí. TMA. Ah, não, TMP. Peraí que eu errei. Tem alguma sigla errada aqui. Oh, T and P. Não é M, é and, né? Então, é T and P. Que é chamado o Time and Place, ok? O método Time and Place, ele funciona de uma forma bem interessante e é um método que eu gosto muito, que é o método que você tem horas e lugares certos para falar inglês. Ou seja, na sua casa, você tá lá, você conversa em português com seu marido, você conversa em português com a sua família que vem aqui e você tem momentos específicos que você destina ao inglês. Podem ser momentos fixos, pode ser uma quantidade de horas por dia, ou seja, se fossem momentos fixos, por exemplo, todos os dias na hora do almoço, nós utilizamos o idioma inglês. Ou pode ser todos os dias eu, por 1 hora, brinco, interajo, converso em inglês com os meus filhos. Esse método, ele é flexível e ele funciona bem para, por exemplo, um casal de brasileiros que mora no Brasil e que não vai ficar falando inglês o dia inteiro com os filhos, mas que querem sim que os filhos se tornem fluentes, que aprendam inglês. Então, eles destinam uma parte do dia a falar em inglês com as crianças, interagir com as crianças, ok? E aí, o último método, que é o MLP, ele é o Mixed Language Policy. O Mixed Language Policy, ele é utilizado para pais que falam, algumas partes do dia falam uma segunda língua com a criança, porém, durante o dia eles vão misturando as línguas, eles vão falando um pouco de português, um pouco de inglês, um pouco de português, um pouco de inglês, e, na verdade, os pais que escolhem os momentos adequados para falar aquele outro idioma com a criança, ok? Então, aí para você ter uma ideia que tem diferentes formas de introduzir o bilinguismo dentro de uma residência. E o que você precisa levar em consideração? Você precisa levar em consideração várias coisas para que isso realmente dê certo. Você precisa levar em consideração a sua rotina, quanto tempo você passa junto com aquela criança, o seu nível de fluência naquele idioma, e precisa de dedicação, de planejamento. Nada nesse mundo ocorre se não tiver disciplina, dedicação, planejamento e comprometimento. Então,
Fala, eu quero tornar o meu lar bilíngue. Sim, é um desejo, é algo que eu quero, tenho muita vontade, estou comprometida com isso. A partir de então, a gente olha para a realidade para a sua realidade. O que é possível você fazer na sua casa, né? E a partir daí, sim, é possível tornar o seu lar bilíngue utilizando as ferramentas que você tem na sua casa, utilizando as suas habilidades. E claro, você fala, mas e no meu caso que o meu inglês ainda é bem básico? Então, eu sugiro que se no caso o seu inglês é bem básico, esse time and place vai funcionar bem. Por quê? Porque você pode planejar os momentos que você vai estar falando em inglês com o seu filho, ok? Então é isso, essas são as diferentes metodologias de introdução do bilinguismo numa residência. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para você estar recebendo aí na sua casa os vídeos sobre como tornar o seu lar bilíngue, ok? Thank you very much. Bye bye.